Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, eu sou Estela Bellini e o Papo de Quarta de hoje é sobre os benefícios e os desafios da telemedicina. Durante a pandemia, a teleconsulta foi utilizada por 33% dos médicos e 26% dos enfermeiros em todo o país. A informação foi divulgada após a realização de uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação. Segundo o CETIC, há um crescimento do uso da tecnologia por profissionais do setor, ao compararmos o pré e o pós-pandemia. Para os pesquisadores do centro, este aumento pode impactar positivamente a assistência à saúde. Embora a telemedicina tenha muitos benefícios, é importante considerar esses desafios e garantir que a implementação seja feita de maneira ética, segura e eficaz, levando em consideração as necessidades dos pacientes e a qualidade dos cuidados de saúde. Para conversar conosco sobre esse tema, estamos aqui com o fisioterapeuta Marcelo Ramos. Bem-vindo ao Papo de Quarta, Marcelo. Boa tarde, Estela. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, para a gente começar, pode falar um pouquinho para a gente como funciona uma consulta de fisioterapia online? Nessa questão da fisioterapia online, eu especificamente, por atender pacientes idosos a domicílio, no caso da Covid, que foi proibido o acesso às casas por causa da doença, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque essa faixa etária, ela sofreu demais, por causa de carência, de visita de familiares e tudo mais. E no caso do tratamento fisioterapêutico, eu fiquei preocupado por eles perderem equilíbrio, força, coordenação, dentre outras coisas, né? E eu inicialmente eu fiz um vídeo particular e mandei para os filhos dos pacientes, para eles mostrando, para os pacientes compreenderem que não estavam sozinhos nesse momento. E os filhos se interessaram em começar a fazer um trabalho de fisioterapia só pelo fato deles verem o profissional, né? Isso foi uma coisa muito interessante que ajudou e ajuda até hoje, tanto que alguns pacientes eu realizo esse tratamento ainda. E quais os tipos de condições podem ser tratados por meio da telefisioterapia? Nós podemos trabalhar com coordenação motora, podemos trabalhar com fortalecimentos, podemos trabalhar a própria questão cognitiva do paciente, né? Dentre outros fatores, mas o que mais ficou gravado para mim nesse período foi a questão da atenção, né? Deles se sentirem acolhidos, de se sentirem lembrados. Isso ajudou muito nessa condição, relatada até pelos filhos. Só de fazer um trabalhinho simples, estar com um profissional ali acompanhando, ajudou muito a passar por esse período difícil que todos nós passamos. Quais equipamentos são necessários para realizar sessões de fisioterapia? Por parte do paciente, o que ele precisa ter em termos de tecnologia para realizar uma consulta? No caso da terapia online, eu procuro utilizar elementos que ele tem na própria casa. Por exemplo, exercício com bastão, eu pergunto para ele se ele tem um cabo de vassoura em casa. Já dá para fazer trabalhos com os braços, trabalhar na coluna, né? No caso de pezinho, se ele não tiver halteres, que são materiais que nós usamos na clínica, eles podem estar usando aquelas latinhas de conserva só para condicionar como se fosse um peso. Obviamente não é um peso de 1 quilo, mas é só para ele estar trabalhando com alguma força. Em alguns casos, a gente pedia até para pegar um saco de sal, um saco de 1 quilo de feijão, né? Que deu certo para alguns pacientes. Eles colocavam nos saquinhos, tudo, faziam. Então, assim, como eu aprendi na faculdade, o fisioterapeuta ele tem que ser criativo, né? E utilizar tudo que é possível para ficar fácil para o paciente desenvolver um trabalho e estar sempre buscando uma melhor qualidade de vida. Você acha que a telefisioterapia é eficaz como uma fisioterapia física tradicional? A fisioterapia tradicional, você junto com o paciente, nunca vai ser comparada com a fisioterapia online. No entanto,
ela ajudou e ajuda ainda muita gente que não ainda tem receio de receber visita em casa, né? E eu percebi que nesse período de pandemia mais foi um auxiliar muito importante para muitos pacientes a não entrarem numa situação de depressão, perder o interesse no tratamento, né? Então eu posso dizer que hoje ela é um auxiliar, né? É um auxiliar no tratamento fisioterapêutico, né? E tanto que alguns pacientes mantêm esse trabalho e outros voltaram a fazer o trabalho presencial. Mas foi de suma importância e eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E quais são as limitações da telefisioterapia em comparação com a fisioterapia presencial? Nós que somos fisioterapeutas, nós trabalhamos muito com contato, né? Tato, colocar a mão no paciente. Então, tem alguns casos que não tem como a gente ter esse acesso, né? De você poder tocar no paciente, fazer uma massagem, fazer um alongamento e sentir na estrutura do paciente, no corpo, locais onde podemos encontrar nódulos para poder aliviar essa dor. Então, isso é uma das coisas que dificulta no trabalho online. Em alguns pacientes, a gente até tenta ensinar eles, mostrando o lugar para eles tentar fazer, obviamente. Não é igual o profissional fazendo, mas já é uma alternativa na hora de um aperto que ele tiver, ele saber se virar um pouquinho, né? Mas nada substitui o contato profissional com o paciente. E para a gente terminar, uma curiosidade: qual público prefere a telefisioterapia? Pessoas idosas ou os mais jovens? Sem sombra de dúvida, a turma da terceira idade aí é o que puxa esse carro, né? Pelo fato, e foi até interessante, porque muitos nem sabiam mexer no celular, na questão de tecnologia, então ajudaram a eles desenvolver essa questão de lidar melhor com o celular, né? Na própria questão mecânica das mãos, né? Para você trabalhar, mexer na tela, questão visual, né? Então, o público da terceira idade aí foi a grande maioria que eu consegui trabalhar nesse período aí. Agradecemos a presença do fisioterapeuta Marcelo Ramos aqui conosco no Papo de Quarta. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Estela, pelo convite. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.